amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te, também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O livro de Filipenses, ele foi escrito por Paulo, né? Dizem que foi no ano 62, mas muitos preferem não arriscar a data. E outra, né? Dizem que a tradição diz que foi escrito em Roma, só que muitos também arriscam não dizer o local, justamente porque Paulo ficou preso em vários lugares, não só em Roma. Mas vamos pela tradição, né? A tradição diz que foi em Roma. E essa carta também, ela é interessante, porque é uma carta que ela traz como se fosse uma motivação para a igreja, né? Porque Paulo, ele era muito amigo dessas pessoas, cria que eles todos ali, eles estavam num patamar espiritual tão bom, que a carta ela foi mais em tom de amizade do que em tom doutrinário, porque ele tratava esse assunto com alegria com os irmãos, porque eram irmãos maduros. O interessante é que essa carta foi escrita através do momento que ele recebeu em sonho a visão do varão macedônio. Em Atos 16 retrata a história, e também logo depois que eles foram presos na cidade, com todo o acontecimento que houve dentro da cadeia, quando Paulo foi libertado miraculosamente, quando as cadeias ruíram, com o carcereiro que tentou se matar, a igreja de Filipenses foi fundada ali. E com mais outros irmãos também que acompanhavam o Evangelho através da vida de Paulo. O que eu acho mais interessante nessa carta, que ela dá uma referência de não só o tom de uma exortação para levantar o coração dos irmãos, mas algumas pessoas dizem que o Paulo ele era tão próximo com essa igreja, que essa carta aqui, na verdade, não foi uma carta, foi um apanhado de cartas que eles pegaram, de tanto que ele se correspondia com esse povo. Mas nós temos registrado essa carta com 4 capítulos. É o que nós vamos tratar aqui hoje. O que eu quero tratar, irmãos, existem alguns assuntos, muitas vezes, que embora que a gente esteja num local cristão, existem divergências. E mesmo com alegria, Paulo retratava, porque aqui, nesse trecho, se trata de como que eu posso dizer assim, né? Paulo pedindo para os irmãos mais maduros na fé, pedir para as irmãs que estavam com problemas, aqui pelo que dá a entender, uma estava com ciúme da outra, e elas estavam com uma certa discórdia. E Paulo pede, olha companheiros, anima elas a permanecer no mesmo caminho, porque Paulo tratou essas pessoas basicamente como cidadãos do céu, pessoas que estavam, como ele diz aqui no versículo 4, cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. E normalmente a pessoa que pastoreia uma igreja ou tem alguns liderados, a maior preocupação que ele tem basicamente é colocar essas pessoas na direção correta para que eles possam chegar ao céu. É o caso de Paulo aqui. Ele tratando com esses irmãos. Embora ele estivesse tratando de uma forma amigável, ele nunca deixou de corrigir os erros que ocorreram nessa igreja. A ponto de dizer que eles estavam maduros espiritualmente, mas pedindo para que os irmãos contivessem essa discórdia. Coisa que normalmente acontece no nosso meio. Mas cristãos maduros, um suporta o outro. Nós temos que suportar uns aos outros. O que eu quero tratar aqui essa noite, irmãos,
Nesse trecho que mais me interessou, além do contexto todo da carta de Filipenses, aos Filipenses, é esse tema aqui, o livro da vida. O livro da vida, a gente muito se fala, mas pouco se comenta. Porque basicamente, eu entendo que o livro da vida, ele é algo, na minha cabeça quando eu era criança, eu achava que o livro da vida é o que dava vida. Mas, quando eu fui crescendo no Evangelho e conhecendo, eu entendi de outra maneira. Mas nós temos que nos aprofundar e tentar fazer parte desse livro. A história do livro da vida, ela vem de séculos. A própria nação de Israel e as outras nações circunvizinhas, desde o início eles tinham um livro, aonde que eles faziam um censo. E as pessoas que estavam registradas ali naquele livro, elas pertenciam a uma determinada nação e tinham determinados privilégios. Essa ideia, ela foi incutida na cabeça de todas as pessoas que foram escrevendo e contribuindo para a Bíblia. Porque a ideia de ter um livro partiu desse princípio. Porque o que acontece, até o próprio José, na época que Jesus era pequeno, ainda quer dizer, pequeno não, porque não tinha nem nascido, ele nasceu, ele estava indo fazer um recenseamento, aonde o nome dele estava escrito num livro. E aquele livro lá, ele estava documentando que ele era cidadão israelita. E alguns costumes foram levados adiante por muitos e muito tempo, e foram registrados, como eu disse para vocês. Alguns registros a gente encontra. Livro de Êxodo, capítulo 32, tem uma referência, que diz assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, e não, risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. Salmo 69, 28, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Daniel 12, 1, diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Inclusive agora o irmão Aparecido leu no Salmo 139, versículo 16, que também fala do livro da vida. Apocalipse já no Novo Testamento, mas as mesmas pessoas que escreveram o Novo Testamento tinham a cultura do Antigo, e eles também absorveram e levaram isso adiante. Em Apocalipse 20, 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O vencer, isso daí em Apocalipse 3:5 agora. O vencer será vestido de vestes brancas. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, o que eu quero conversar com os irmãos essa noite? Em primeiro lugar, no livro da vida, podem estar escritos nomes. E também algumas pessoas acreditam que esses nomes possam ser apagados. Outras pessoas acreditam que os nomes já estão escritos antes da fundação do mundo. Em primeiro lugar, as bênçãos da cidadania nos lugares celestiais dependem do que for feito com o nome de alguém. Em primeiro lugar, no conceito calvinista nós acreditamos acreditamos até certo ponto, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas agora estão se reformando essas ideias, dizendo que aquele que é salvo, ele é salvo sempre, e ele sabe que é salvo. E os arminianos dizem que essa salvação a gente pode se perder, a gente pode ter o nome riscado do livro da vida. Isso depende de uma série de coisas. Depende de tudo que você fizer nessa terra. Porque o que acontece?
Se você tiver o seu nome escrito no livro da vida, você terá a bênção de morar com Jesus pela eternidade. Morar num local aonde que as ruas são de ouro, os muros de cristais. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós teremos o Senhor todos os dias da nossa vida. Se o seu nome estiver lá. Se ele nunca teve, nós temos que batalhar para que nós possamos chegar. Nós temos que perseverar até o final. Como diz aqui em Apocalipse. O que vencer, ele vai ser vestido de vestes brancas. Em segundo lugar, para que o nome seja registrado no livro, depende de que os homens façam com as advertências de Cristo. Agora nós vamos tratar o mesmo assunto praticamente, porque eles são correlatos, eles são paralelos. Deus que avalia a genuidade da sua fé. Deus que avalia a sua santidade, se você é separado do mundo ou não. Deus que avalia a santificação diária que você está procurando. Irmãos, naquele dia que o Senhor chamar pelo seu nome, você vai dar conta dos seus pensamentos, das suas ações e de tudo que você crê. Irmãos, a coisa é séria. Se nós formos levar para o lado arminiano, nós podemos estar dentro da igreja e correndo o risco de perder esse lugar. Se a gente partir para o princípio calvinista, que é o nosso princípio a partir da nossa fundação da nossa igreja, nós temos que estar firmes sempre, para que o nosso nome esteja lá, firme, escrito com a letra maior possível. Meus queridos, mas tudo isso, existe somente uma pessoa que sabe. Só Deus, irmãos. Só Deus sabe quem vai estar e quem não está. E a partir do momento que, se ele está escrito antes da fundação do mundo, ele sabe que você vai estar. Não necessariamente que você mereceu estar, mas ele deu Jesus para que você pudesse estar escrito com seu nome no livro da vida. Então, se Deus avalia a cada um, nós temos que procurar estar sempre na presença do Senhor, porque Ele nos conhece. Salmo 139 foi lido agora. Antes da gente levantar, Ele já sabe. Antes da gente deitar, Ele já sabe. Antes da gente pensar, Ele já sabe. Terceiro lugar, ter o seu nome registrado no livro da vida é a mesma coisa que dizer que Ele possui a vida eterna, porquanto é um dos cidadãos do reino eterno. É como eu disse para vocês, Paulo se referia a esse povo como se fossem cidadãos do céu. Ele tratava essas pessoas de uma maneira especial. Houve um ponto de algum comentarista dizer que achava que até a suposta esposa de Paulo fazia parte dessa comunidade, por isso que ele era tão apegado. Mas outros defendem a ideia, eu acredito nessa ideia, de que os irmãos ali, eles estavam numa perfeita comunhão, ao ponto de entender qual era o plano salvífico, o plano de Cristo para cada um, ao ponto de um estar com o outro pensando no bem-estar, irmãos. Tanto ao ponto de Paulo pedir, olha, cuida dessas irmãs, porque vocês são cidadãos do céu, vocês não pertencem a essa terra. Então, quando você passa desse plano e entra nesse outro plano, o cristianismo nosso começa a ser genuíno. Deus começa a enxergar em você a figura de Jesus. E é isso que eu quero falar agora para concluir, irmãos. A palavra-chave dessa epístola é viver é Cristo. É a frase-chave, na verdade. Viver é Cristo. Então, se você quer ser cidadão do céu, você tem que ser uma cópia de Cristo. Em primeiro lugar, você tem que ver Cristo como a sua vida. Em Filipenses mesmo, agora nós vamos tratar só da epístola. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse aqui é tido como o versículo-chave da epístola. Irmãos, se para você pouco importa o que vai acontecer com a história do Brasil,
Mas se você está firmado em Cristo, Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. E outra coisa, você tem que olhar não para frente, não para baixo, nem para os lados. Você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para o céu. O teu caminho não é ir reto, é subir. Alguns já estão pregando aí que nós temos que possuir a terra. Eu creio que uma das pessoas que estavam pregando isso, Deus já ceifou. Já ceifou. E eu creio, irmãos, que nós temos que galgar lugares celestiais. Paulo tratava com essas pessoas como cidadãos do céu, não como cidadãos da terra. Então nós temos que agir como cidadãos do céu, irmãos, não da terra. Segundo lugar, nós temos que ter um modelo de humildade de Cristo. Filipenses 2:2 diz o seguinte: completai meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Todos têm que estar juntos para sentir a unção que Jesus derrama sobre a igreja. Todos têm que estar juntos para sentir a cura do irmão. Quando o irmão for curado, eu também estou sendo curado, porque Cristo está operando no seio da igreja. E aí nós temos a convicção que nós somos um, irmãos. Nós temos que entender que nós somos um corpo. E um corpo onde que a cabeça funciona mal, você tem um derrame, você pensa uma coisa e a tua perna pensa outra. E não pode ser assim, porque o corpo de Cristo tem que ser perfeito, irmãos. Terceiro lugar, Cristo é aquele que transformará nosso corpo para ser conforme ao corpo da sua glória. Filipenses 3:21 diz o seguinte: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meus queridos, algumas pessoas trataram esse assunto como se nosso corpo fosse corpo de humilhação. Corpo que não merece nada, irmãos. Nós perante Deus nós somos considerados vermes, mas perante a Jesus Cristo e ao Espírito Santo que habita em nós, nós somos mais preciosos do que o ouro puro refinado, irmãos. Meus queridos, um dia Jesus vai chamar pelo teu nome num lugar celestial. Vai te dar de presente o corpo que Ele tem hoje. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. E nesse dia, você poderá dizer ao Senhor: valeu a pena. Valeu a pena, eu estava aguardando esse dia ansioso. Irmãos, não há dinheiro nesse mundo que pague um corpo glorificado igual ao do Senhor. A presença dEle nas nossas vidas eternamente. Quarto lugar, irmãos, Cristo é fonte de poder acima de todas as circunstâncias. O versículo 4, verso 12, diz assim, Paulo dizendo: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, para tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer com necessidade. Meus queridos, você sabe que se você estiver num padrão espiritual, aonde o Senhor, Ele é Senhor realmente da sua vida, e você pode ser considerado um cidadão do céu, não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada, que eu digo assim, não vai faltar água para você beber, não vai faltar comida para você comer, e não vai faltar a roupa para você vestir. Agora o Senhor não prometeu nada além disso. Agora, se você quiser ter outras coisas, então você tem que sair de perto do Senhor. Se você quiser trocar a sua vida com o Senhor, passando dificuldade, que nós passamos as dificuldades nós temos momentos na nossa vida que nós estamos muito bem, de repente nós damos uma queda, de repente a gente volta, de repente a gente cai, mas de repente o Senhor, Ele sempre está dando uma sustentação, sempre está tratando desses assuntos da nossa vida, cuidando, irmãos.
Em Hebreus, o Senhor, tem um verbo lá que agora eu não vou lembrar, mas eu estava lendo ontem. Eu já tratei desse assunto aqui, que está embutido na parte da conservação, irmãos. Que o Senhor, Ele está em constante movimento, sustentando o universo. Sustentando. Nós não estamos na 10ª Guerra Mundial porque o Senhor está sustentando. Você não morreu ainda porque o Senhor está sustentando. Você não está pior do que você está porque o Senhor está te livrando de um monte de coisa. Meus queridos, olha, eu tenho uma doença que talvez não me cure nunca, que é eu chegar para almoçar na fábrica onde que eu estou, por pior que está a comida, às vezes eu vejo que a comida está ruim, e o povo está reclamando, e a única frase que eu digo para todos assim, eu falei, olha, o privilégio que vocês têm, 2/3 do mundo não estão tendo agora. E aí todos se emudecem, porque irmãos, Deus está suprindo as nossas necessidades, e muitas vezes nós negamos a Cristo, reclamando, praguejando, achando que aquilo que a gente tem não presta, irmão, mas a gente tem aquilo que a gente merece. Para finalizar, irmãos, apesar de ser justos, os crentes confessarem publicamente a sua confiança em Cristo, a verdadeira confissão cristã é aquela que se faz com a vida diária no nível da alma. O pastor Oswaldo uma vez pregou e disse aqui, o crente, ele não precisa sair na rua pregando, falando do evangelho para quem não quiser ouvir. O corpo dele prega sozinho. Não precisa tanta gente pregando evangelho aí, mas daí você vai levantar a vida do indivíduo, dá até vergonha. Dá até vergonha. Às vezes é preferível ficar quieto e deixar a pessoa ver o algo diferente que tem na sua vida. Querer aquilo. Não entende por que você está rindo. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá na fábrica, trabalhava no saque, então ela só vivia recebendo xingamento, reclamação o dia inteiro, então ela vivia em constante estresse. E o meu trabalho também requer um pouquinho de estresse também. Só que um dia ela comentou com o pessoal e depois eles vieram falar para mim. Ela falava assim, ela gostava de mim, mas ela falava com um tom de indignação. Falava assim, eu não consigo entender como o Tadeu todos os dias consegue ficar com esse sorriso na cara. Eu não consigo entender. Aí um belo dia, quando falaram para mim assim, eu falei, o dia que vocês conhecerem aquilo que tem dentro de mim, vocês vão entender. Aquilo que vocês vão conhecer vai suprir as suas necessidades. Aquele que verdadeiramente confessa a Cristo será verdadeiramente reconhecido nos céus. E a sua glória não terá fim. Meus queridos, vida eterna. Não é 50 anos não. É o que eu comento com todo mundo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos passa rápido. Por uma vida eterna. Uma vida que a gente não sabe nem de onde veio e nem onde vai parar. O Senhor brilhando nas nossas vidas. A sua luz em cima de nós. Ele iluminando a cidade onde que nós vamos morar. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem nada que pague o que nós vamos viver. Meus queridos, não troque isso por bênçãos materiais. Lembre-se, o Senhor está em pleno controle, Ele está sustentando o universo nas suas mãos. Ele está em constante movimento. Ele sabe da sua necessidade. E se Ele não suprir nessa vida, Ele vai suprir na outra. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmãos.